Olá pessoal, muito bom dia. Essa é a apresentação do trabalho intitulado Uma proposta de arquitetura para a virtualização de sensores multimídia na borda da rede. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Anselmo Batiste, e com a professora Débora Saad e com a professora Flávia Delicato. Essa é a nossa agenda. Então, a internet das coisas ela vem se tornando aí uma fonte significativa de dados, e esses dados eles são consumidos por aplicações, mas geralmente a aplicação ela consome esse fluxo intermediado por algum elemento, que geralmente é a cloud. E nessa configuração nós chamamos isso de Cloud of Things, onde a nuvem age como esse elemento intermediário. E nesse ambiente a virtualização ela é utilizada para tentar resolver problemas como, por exemplo, a heterogeneidade dos dispositivos que processam e que geram esses dados. Um subconjunto da internet das coisas é a internet das coisas multimídia, ou IoT. E nesse ambiente nós temos então sensores que são câmeras e microfones. Diferentemente do ambiente tradicional, a natureza do fluxo multimídia ela é mais volumosa do que a do dispositivo tradicional. Então nós demandamos aí uma largura de banda maior para que o dado saia do dispositivo e chegue até o local onde será feito o processamento. E por conta dos codecs que são mais complexos, né, isso acaba aumentando o consumo de energia no dispositivo que está fazendo esse processamento. Por conta disso, usar a cloud como esse elemento intermediário, né, entre o sensor e a aplicação pode ser um problema por conta da latência introduzida pelo uso da internet. Então, por conta disso, uma estratégia para resolver esse problema é colocar os elementos de processamento que antes estavam na cloud nos nós de borda. E o que é a edge, né? Então, a edge ela é esse contínuo que vai desde o final da cloud até o começo da camada das coisas. E esse ambiente é composto por nós que são heterogêneos. E aí a gente está falando desde dispositivos como os Single Board Computer, o Raspberry Pi, e passando pelos IoT Gateways, e também temos cenários, inclusive, com micro data centers que vão rodar ali na borda da rede. Né? Então é nesse cenário que a gente está trabalhando com essa ideia de um sensor virtual. Mas por que usar um sensor virtual? Né? Qual é a vantagem disso? Quais são as desvantagens? Né? Então, como ponto positivo, nós temos que um sensor virtual ele consegue abstrair boa parte da heterogeneidade dos sensores físicos, e isso permite a construção de aplicações seja feita de maneira mais fácil. Além disso, nós conseguimos criar sensores que são mais robustos no que diz respeito à tolerância à falha. Em contrapartida, nós temos aí alguns problemas no que diz respeito principalmente ao tempo de processamento, porque como ele é um software, não um hardware dedicado, isso acaba influenciando, e também tem o tempo de transmitir o fluxo do dispositivo físico até o local onde ele será processado. Né? E em que cenário que isso é utilizado? Né? Então, nós temos aqui um exemplo típico, onde nós temos uma organização que tem alguns sensores físicos, e esses sensores físicos, então, vão ser usados para alimentar várias aplicações que demandam dados em formatos diferentes. Então, essa transformação dos dados, essa conversão toda pode ser feita usando a ideia de VMS, que são os sensores virtuais multimídia. Essa é uma visão geral da nossa arquitetura, né? Então nós temos 3 camadas. Na camada das coisas são os dispositivos IoT, que estão produzindo fluxo multimídia. Esses fluxos, então, eles chegam até os elementos da arquitetura a partir desse componente que são os source. Cada source, então, ele vai saber como conversar com um tipo específico de dispositivo multimídia. E a unidade que faz o processamento, então, do fluxo multimídia, né? Por exemplo, detecção facial, detecção de ruído, contagem de pessoas, é o VMS. E o VMS, então, processa o fluxo e entrega ele ou direto para a aplicação, ou pode encaminhar para um outro VMS, criando essa ideia de encadeamento. E, além disso, né, nós temos, então, também os componentes da arquitetura que são distribuídos na borda, né? Que são esses Vprism Manager. Então, tem essa ideia de colaboração e distribuição da aplicação. Então, e como é que isso é feito? Né? Então, nós temos na camada das coisas os elementos físicos que geram fluxo multimídia. Esse fluxo multimídia ingressa na arquitetura a partir do source, é uma relação de 1 para 1. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma câmera RTSP. Então, eu vou ter lá um source que sabe como falar com uma câmera RTSP. E aí, aqui eu tenho uma relação de 1 para N com os VMS. Né? Então, vários VMS podem receber fluxo do mesmo SRC. E aí eles vão poder trabalhar em cadeia ou diretamente enviando o fluxo para a aplicação. E as aplicações estão rodando na cloud ou na própria camada das coisas, elas vão solicitar que novos VMS sejam criados em tempo de execução, né? A partir desse componente que vai ser o IoT Broker,
e aí o IoT Broker recebe essa requisição e encaminha para os componentes da arquitetura que vão fazer então a instância de todos esses elementos que foram apresentados anteriormente. Então aqui tem uma demonstração de como funciona a plataforma, né? Então, isso aqui está disponível no GitHub, depois eu deixo o link disponível. Então, qual que é a ideia aqui? Nós temos, então, uma lista com os EdNodes que estão disponíveis, né? A gente pode criar novos EdNodes. Cada EdNode tem capacidades diferentes, com imagens diferentes de VMS que eles podem executar. Nós vamos instanciar aqui dois elementos, dois virtual devices, que são os sources, né? E aí, simulando, né, um ambiente onde nós temos duas câmeras, por exemplo. E aí essas câmeras estão filmando o ambiente. E esses dois fluxos, né, eles serão então combinados utilizando um VMS do tipo Video Merge. Então nós vamos combinar esses dois fluxos e entregar para a aplicação. E a aplicação ela vai estar rodando em algum local, né? Então nós temos que definir o local que ela está sendo executada. Nesse caso é nesse endereço IP e nessa porta. Então lá está rodando a aplicação que espera um fluxo único multimídia que está sendo combinado pelo Video Merge. E aqui então nós vamos fazer agora a vinculação entre o source e o VMS. Então esse bind, né, vai fazer com que saia o fluxo do source e chegue até o VMS. Nesse caso são dois, né? E aí nós temos aqui um exemplo da aplicação rodando, e a aplicação está naquele IP, naquela porta, então ele está recebendo um único fluxo que foi combinado pelo VMS, está sendo exibido aqui. Então esse é um exemplo da aplicação. Muito bem, então vamos lá. Então nós fizemos vários testes, né, para poder validar essa nossa proposta. Então a primeira avaliação que nós fizemos foi para validar três aspectos, né, a questão do consumo de CPU e de bateria no dispositivo físico e o consumo da rede IoT. Então aqui nós temos uma comparação entre um ambiente tradicional, que é um ambiente onde a aplicação ela consome o fluxo diretamente do dispositivo físico, e um ambiente onde esse consumo é feito mediado pelos nossos elementos aqui da nossa proposta. Então nós rodamos esse experimento, né? Então, com essa configuração. Nós temos aqui no eixo X, então, o número de aplicações e no eixo Y o valor que a gente está medindo. Nesse primeiro caso aqui, nós medimos o consumo de CPU no dispositivo que gera um fluxo multimídia. Nós podemos perceber que no ambiente tradicional, quanto mais aplicação consumindo o fluxo em paralelo, mais CPU gasta e na nossa abordagem ela se mantém estável. O mesmo fenômeno ocorreu com relação ao consumo de banda na rede IoT. Então, usando a nossa abordagem, se manteve constante e o consumo de banda na rede IoT cresceu bastante quando o uso da abordagem tradicional. E no que diz respeito à bateria, ocorreu o mesmo fenômeno também. Então, com mais aplicações em paralelo consumindo o fluxo do dispositivo físico, vai gerar um maior consumo de bateria, porque está processando mais aquele dado. Além disso, fizemos também experimentos com relação a delay, né? Então, esse experimento ele funciona da seguinte maneira: temos dois VMS que recebem fluxos. Um VMS está rodando na cloud, um está rodando na edge, e aí a ideia é medir o tempo que vai ser feito a detecção de um ruído específico, né? Então, nós podemos perceber que o ruído ele é detectado na cloud com 970 milissegundos e 918 na edge. Mas o ponto importante aqui é o desvio padrão da detecção, ou seja, a edge ela foi muito mais estável do que a cloud no que diz respeito ao tempo em que o ruído foi detectado. Isso ocorre porque a internet ela tem congestionamento ao longo do tempo, né? Então nós não conseguimos prever o quanto tempo será demandado para o fluxo chegar até a cloud. E na edge a gente tem um controle, né, um pouco maior. Então, como conclusões, né, nós temos aqui a proposta da arquitetura para a criação e gerenciamento de sensores virtuais multimídia na borda da rede. Mostramos que o uso de CPU e bateria no dispositivo e também o consumo da rede IoT diminui usando a nossa abordagem, e também mostramos que é possível um único dispositivo físico ser usado de formas diferentes, né, para entregar fluxo multimídia para diversas aplicações, e isso faz com que a gente tenha um ganho no retorno do investimento. Além disso, né, foi observado que o uso da nossa estratégia ela diminui aí o tempo de detecção de um evento específico, no caso foi um ruído, e que essa abordagem permite então que a gente consiga construir aplicações que sejam processo fluxo multimídia em tempo real. Nós temos aí vários exemplos prontos já, e o código-fonte disso tudo está disponível no GitHub, é só entrar nesse link, e tem um canal do YouTube com mais informações a respeito dessa nossa proposta. Pessoal, é isso. Muito obrigado por terem assistido e um abraço.